Janeiro está no finzinho, né, gente? Mas ainda dá tempo de nós falarmos da campanha que acontece esse mês. O Janeiro Branco é voltado à saúde mental. O objetivo é promover bem-estar e, como o Brasil acaba liderando o ranking de pessoas com ansiedade, é um tema muito importante para nós falarmos aqui sobre orientações que podem ajudar você a cuidar do seu emocional. Que tal aproveitar esse início de ano para fazer isso, né? A Júlia Gasch, é psicóloga, está aqui no estúdio com a gente para falar sobre esse assunto. Júlia, queria te agradecer por a gente começar o ano já, né? Pensando aí em projetos, em planejamentos, mas cumprir essa meta, né? Tudo bem? Que é muito importante, tudo bom? Ô Júlia, a gente estava falando aqui em off que existem períodos sazonais, se assim podemos dizer, no ano, que as academias ficam mais lotadas, que os consultórios de psicólogos acabam sendo mais frequentados. Por que que isso acontece no início e no final do ano e ali no meio do ano não há uma sequência? Porque assim, as pessoas no final do ano, elas têm a tendência a rever o que foi feito durante o ano. Final do ano, ele traz essa questão de encerramento de ciclo. E aí, quando você pensa no encerramento de ciclo, você olha para trás, olha e fala assim, o que eu fiz esse ano? E muitas pessoas, elas percebem que elas não conseguiram cumprir as metas que elas tinham se proposto naquele ano. Então, elas iniciam o ano já com as novas metas. Falando, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, é por isso que no início do ano as pessoas parecem que têm um gás a mais para elas conseguirem iniciar essas metas. O maior problema é como elas criam as metas, porque geralmente elas criam metas muito irreais. Então, eu vou na academia 7 vezes na semana, vou emagrecer 20 quilos e não vou comer mais nada, não vou fazer mais nada. E aí, essa meta que ela é muito alta, ela não se mantém. Então, eu cumpro ela durante 1, 2, 3 semanas. Na 4ª semana, eu já estou exausta, porque aquilo não é condizente com o meu dia a dia. E aí, eu já desisto. E aí, chega no final do ano, eu olho para trás e falo, nossa, a minha meta que eu ia cumprir durou 3 semanas. E acaba virando um desestímulo para a pessoa, né? E vira um desestímulo, porque essa frustração que a pessoa, em vez de olhar e falar assim, não, peraí, fazer academia 7 vezes na semana, colocar essa meta de peso que eu estou querendo, ela é irreal. Vou recalcular aqui a minha rota e vou colocar diferente. Então, vou fazer academia, vou iniciar que seja 2 vezes na semana, vou comer melhor, metas mais flexíveis. Porque aí sim a gente consegue manter esse padrão ao longo do ano, porque a gente está falando de metas que duram um ano inteiro. Não são metas que vão durar 3 semanas. Se fossem 3 semanas, beleza. Agora, para durar o ano inteiro, elas têm que ser metas mais leves. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Ô Júlia, se a gente olhar a olho nu, sem ter um conhecimento tão grande desse assunto, né, olhando para o lado da psicologia, você vai pensar que pode ser falta de vontade, falta de disposição, algum problema físico no corpo, tá. Aonde a questão psicológica entra para que eu consiga colocar um planejamento em dia e cumprir as minhas metas? Na verdade, a gente tem que entender como que você pensa. Porque as pessoas se motivam de 2 formas diferentes, num geral. Ou você é motivado pela dor, ou você é motivado pelo amor. Então, eu quero ter mais saúde. Então, eu vou me manter motivado porque eu quero ter mais saúde. A grande maioria das pessoas sabe dessa motivação, mas não consegue usar ela como uma motivação do dia a dia, porque ela é engolida no dia a dia. Ela é uma motivação preventiva. E a gente não está acostumado, e a gente não foi ensinado a usar a prevenção. A gente geralmente é ensinado o quê? A ser motivado pela dor. Então, eu tenho um problema sério, e aí por conta desse problema, ou eu faço um exercício, ou eu faço uma terapia, ou eu vou surtar, ou eu vou morrer, ou eu vou ter alguma coisa. Aí sim as pessoas vão. E aí, quando a gente está na beira do precipício, a gente toma medidas que são fora do comum. Então, assim, eu não quero emagrecer para uma vida saudável, eu quero emagrecer porque eu preciso, não vou morrer. Por isso que elas acabam colocando essas metas também que são muito altas. E de repente pode até chegar numa situação de ter uma condição que pode ser irreversível. Com certeza, isso acontece com muita frequência. Por exemplo, na terapia, existem pessoas que elas acabam desenvolvendo alguns transtornos que não têm reversão. A gente até vai trabalhar aquilo com a pessoa, mas ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Igual uma pessoa que se torna diabética, não pela questão genética, mas pelos hábitos de vida. Depois que ela se torna diabética, ela não consegue voltar. Ela vai ter que conviver com aquilo pelo resto da vida. Vai administrar aquilo ali, né? Vai ter que administrar e vai ter que aprender a lidar com aquilo. Ô, Júlia,
O Brasil é um dos países no mundo, se não onde existem mais pessoas ansiosas, onde existem um número enorme de pessoas tratando doenças psicossomáticas. Por que é tão difícil falar nesse tema aqui? Aqui a gente ainda tem uma cultura onde ela não é muito aberta. Eu sou psicóloga faz 15 anos, então assim, quando eu comecei, era um tabu muito grande. Hoje em dia a gente já percebe que as pessoas falam que elas fazem terapia, elas falam sobre como elas se sentem, mas num geral a gente foi ensinado por muito tempo a não olhar para as emoções, a engolir as emoções e não trabalhar isso. E só quem ia fazer um tratamento emocional era taxado como louco. Então as pessoas ainda resistem muito a isso. Hoje em dia que está modificando, que as pessoas estão começando a falar mais sobre isso. E o Brasil ele foi realmente. Agora a gente está no top 1, né? A gente estava entre os 3, mas acho que ano passado mudou e a gente é o país mais ansioso do mundo. Que coisa, não? Às vezes a gente acaba confundindo o que é cansaço físico com esgotamento mental. Existe um ponto que dá para a gente olhar e falar, opa, peraí, isso aqui não é o que eu estou pensando, isso aqui é um esgotamento físico, ou não, eu estou realmente com a minha mente e não passa nada mais. Tem algum ponto que a gente consegue diferenciar o que é uma coisa e o que é outra? Tem, e é assim, se eu estou com cansaço físico, eu durmo e acordo descansada. Se eu estou com cansaço mental, eu durmo, acordo e continuo cansada. Então, essa é uma forma muito fácil de você olhar. Porque o cansaço físico, ele é sanado quando você descansa. O mental, não. O mental é como se você pausasse na hora que você está dormindo. Muitas vezes, pelo inconsciente trabalhar na hora que a gente está dormindo, às vezes você pode acordar até mais cansado. Então, se você descansa e você percebe que você tem um sono de qualidade, mas você acorda ou cansado igual ou mais cansado, significa que seu cansaço não é físico. Como é que a gente resolve isso? Terapia, tratamento medicamentoso, qual que é o caminho correto? O importante é a gente entender onde a pessoa está. Então, um profissional ele vai te ajudar nisso. Então, ir primeiro numa terapia, entender qual é o seu estado, entender qual é o seu nível de ansiedade, se você precisa ou não, por exemplo, de medicamentos. O psicólogo ele te orienta a isso. Então, você vai, ele te orienta a ir no psiquiatra, ele te orienta a fazer um exercício físico, que é uma coisa que também ajuda na ansiedade. A alimentação, ela também ajuda bastante nessas coisas. Então, independente do profissional, você pode ir tanto no psicólogo quanto no nutricionista. Os educadores físicos, eles também têm esse olhar e eles também podem orientar para onde ir. Então, indo em o ideal é que você entenda assim, eu estou fazendo exercício. A minha ansiedade continua? Então, o exercício não vai ser só suficiente, eu tenho que ir para terapia. Eu faço terapia, mas eu continuo ansioso. Então, eu preciso fazer terapia e preciso fazer o exercício físico para conseguir liberar toda essa energia. Então, os profissionais da saúde, eles vão orientar em relação a isso. Júlia, a gente falou um pouquinho no começo sobre as metas, né? Como é que a gente pode criar um calendário de metas que seja praticável? É necessário, embora eu vou pegar bem do começo mesmo, até chover no molhado, mas é necessário também planejar minha mente, não só o físico. Como é que eu monto isso aí? É muito importante a gente planejar, porque eu falo assim, as pessoas querem correr 10 quilômetros começando hoje, e nunca ter corrido antes. E é impossível. Se eu me programar para correr 10 quilômetros, o que eu vou ter? Frustração, porque eu não vou conseguir correr. E aí, logo que eu fico frustrado, eu desisto. Que é o que a grande maioria das pessoas faz com as metas. A meta, ela precisa ser criada, primeiro, em cima do que eu quero. Então, olhar para o que eu realmente quero, entender em quanto tempo eu quero atingir aquilo e ir criando realmente uma escada para aquela meta ser atingida. E no meio do caminho, caso alguma coisa dê errado, caso eu perceba que essa meta não está funcionando, eu conseguir fazer esse remanejamento aí da rota, em vez de desistir, em vez de simplesmente me frustrar e desistir. Então, esse planejamento e esse olhar de um lado mais emocional, ele é extremamente necessário para que a meta seja efetuada com sucesso. Quando a gente transfere isso para a terceira idade, hoje é comum você ir na academia e ter um número grande de pessoas da terceira idade com saúde, malhando, cuidando da saúde. O que há anos atrás não era uma forma tão exposta como é hoje. Porém, você sabe que passou de um determinado tempo de vida, você convive mais com a solidão, de repente com algumas frustrações que você pode ter tido na vida.
Quem está na terceira idade, quais cuidados especiais ele precisa ter para manter a saúde mental dele em dia? A terceira idade é uma fase que ela é muito delicada, porque existem muitos idosos que eles entram em depressão, justamente porque assim, a gente ainda é criado para ser útil. E os idosos, eles entram numa categoria de inutilidade. Então, se eles foram aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, hoje eles não servem mais para nada, visto, né, frente à sociedade ali. Então, é muito importante que essas pessoas elas sejam cuidadas, olhadas e entender como que elas se sentem. Que realmente eles lidam muito com luto, eles lidam muito com a questão hormonal, a questão fisiológica, eles estão perdendo as funções. E isso tudo é muito frustrante. Então, eles precisam aprender a lidar com todas essas questões. Geralmente, é a família que olha para isso. É a família que cuida desse idoso para que oriente, para que leve no médico, para que seja feita todo o tratamento de uma forma correta. Ô, Júlia, para a gente já encaminhando para o final aqui, você tocou num assunto que eu achei interessante. As mulheres, elas têm um período da vida, que é o período da menopausa, que ali a coisa fica em ebulição, né? E às vezes é difícil para a mulher lidar com tudo isso. Sim. Dá para preparar esse caminho para que você, quando chegar nesse momento, você sofrer menos? Dá e não dá. Porque eu falo que existem algumas coisas e algumas sensações que você só sente quando você está nelas. Uhum. E a menopausa, a maternidade, por exemplo, são algumas situações que você, por mais que você se prepare, você não sabe como que você vai reagir, até porque existem questões fisiológicas. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, por mais que eu me prepare, por mais que eu leia, por mais que eu entenda, eu só vou entender como é estar ali na hora que eu passar por aquilo. E aí a gente precisa ter um olhar de muito cuidado com a gente mesmo quando a gente está nessa fase. Para olhar e não me cobrar. Nossa, mas a minha amiga, ela passou por essa fase de uma forma muito tranquila. Por que que comigo está sendo diferente? Com vocês está sendo diferente porque vocês são pessoas diferentes e vocês lidam com aquilo de formas diferentes. Então, a forma também de lidar, ou eu vou precisar de uma medicação, vou precisar de um acompanhamento um pouco mais próximo, é importante. É importante a gente olhar para a gente com amor e não com cobrança. Porque quando a gente olha com cobrança, a gente volta naquela questão da frustração. Eu me frustro e eu desisto. Em vez de olhar para mim com amor e falar, tá, aqui não está funcionando. Qual é o caminho que eu tenho que tomar que vai funcionar? Júlia, para a gente terminar, quem ainda não se planejou para 2026, mas está assistindo a gente agora, quais dicas você dá para essa pessoa para que ela possa ter um ano feliz, para que ela possa fazer o planejamento da forma correta e conseguir chegar no final do ano e falar, opa, ganhei um like aqui, consegui a minha meta. Qual que é o caminho correto? O caminho é olhar para o ano anterior, entender o que não deu certo, o que você gostaria que tivesse dado certo, e criar pequenas metas, que vão ser, assim, eu posso até criar uma grande meta, mas essa grande meta, ela precisa ser dividida em pequenas metas que você vai cumprir ao longo do tempo. E não cria muitas metas, cria ali 3, 4 metas que no dia a dia que a gente leva hoje, que é tudo muito corrido, você ainda consegue encaixar elas no seu dia a dia. Por quê? As pessoas criam 25 metas muito grandes, não encaixa no dia a dia, chega no meio do ano, nem lembra quais são as metas mais, e aí vai chegar no ano infeliz. Então, se você cria menos, a gente tem que pensar menor, a gente tem que pensar pequeno. E a gente vai modificando as metas ali no meio do caminho. Eu brinco muito com aquela frase da Dilma, que eu falo que a Dilma, ela usou aquela expressão de uma forma que eu modifico, né? Você atinge a sua meta e você dobra a meta. É uma forma ótima de você se manter motivado para essas metas que a gente usa aí no dia a dia. Então, assim, criei uma meta pequena, criei uma meta de emagrecer 3 quilos. Na hora que eu chegar lá, eu vou emagrecer 6. Pronto, tá tudo bem. Aí você se mantém motivado, porque em vez de olhar e falar, nossa, eu queria emagrecer 20 e não consegui emagrecer 2, você fala, eu queria emagrecer 3 e emagreci 3. Então, você manda também uma mensagem para a sua mente de que você conseguiu. E o fato de você conseguir aumenta a sua autoconfiança, aumenta a sua autoestima e aumenta a sua motivação. Então, cria uma meta e dobra a meta no meio do caminho.